Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1134 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo, e compartilhe esse podcast com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Ajuda muito o projeto a se fortalecer e crescer, e assim conseguimos manter esses podcasts que levam conhecimento a todos os lugares. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. E ele foi inserido na Lei nº 11.284 de 2006, que trata da gestão de florestas públicas. Destaque da seguinte forma: a concessão florestal não constitui propriamente uma concessão ou alienação de terras públicas, razão pela qual não necessita da autorização prévia do Congresso Nacional, isto é, do controle político sobre os atos do Poder Executivo. Então vamos lá, primeiro ponto: o que é a concessão florestal? É o ato de outorgar a um particular o direito de manejar de forma sustentável uma porção de floresta pública em troca de benefícios econômicos, sociais e ambientais. Está previsto lá na Lei 11.284 de 2006, especialmente no artigo 7º, mas há outros dispositivos muito relevantes também nessa lei, em especial o artigo 10, que é o que está sendo impugnado aqui nessa ADI, a ADI 3989 do DF. Então, como nós vimos aqui, nessa concessão florestal, se outorga ao particular o direito de manejar de forma sustentável uma porção de floresta pública em troca de benefício econômico, social e ambiental. Mas não há aqui uma alienação, o que significa que não há transferência de propriedade. Acontece que, apesar disso, lá no artigo 10º, o parágrafo 4º dessa lei trazia que quando essa área tivesse mais de 2.500 hectares, era necessária a autorização do Congresso Nacional para a concessão dessa terra. E aí, esse dispositivo foi vetado. Por que esse dispositivo previa isso? Em consonância com o artigo 49, inciso 17 da Constituição. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas em área superior a 2.500 hectares. Portanto, gente, tínhamos aqui um dispositivo que estava em consonância com esse outro dispositivo da Constituição, mas ele foi vetado. E aí, propôs-se essa ADI exatamente dizendo que se criou aqui uma possibilidade de alienação, digamos assim, de terra em florestas, não é? Sem autorização do Congresso Nacional, mesmo que essa terra tenha um tamanho maior que 2.500 hectares. Resumindo, é briga entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Poder Legislativo querendo ter a palavra final nessa outorga à iniciativa privada e o Poder Executivo dizendo que não é necessário. Quem que ganhou essa disputa, essa queda de braço? Quem ganhou foi o Poder Executivo, porque o STF entendeu que não há inconstitucionalidade na ausência dessa necessidade. Então a lei poderia prever que é necessário? Poderia. Mas como não previu, e até previu, né, mas foi vetado, então não é necessário, já que aqui não existe alienação. Então, como não há alienação, então o artigo 49, inciso 17 da Constituição Federal não é obrigatoriamente aplicado aqui esse caso concreto. Portanto, gente, como é que ficou o destaque? A concessão florestal não constitui propriamente uma concessão ou alienação de terras públicas, razão pela qual não necessita de autorização prévia do Congresso Nacional, isto é, do controle político sobre os atos do Poder Executivo. O próximo julgado diz respeito ao Decreto 10.935 de 2022, destaque da seguinte forma: foi referendada a medida cautelar que suspendeu, até o julgamento final, a eficácia dos dispositivos do Decreto 10.935 de 2022, que permitiam a exploração econômica de cavidades naturais subterrâneas de máxima relevância ambiental. Tá bom, gente, vamos lá. Primeiro, o que é cavidade natural subterrânea? Normalmente é aquilo que é conhecido como uma caverna, uma gruta,
uma toca, um abismo, uma furna ou um buraco, ou também uma lapa. Eu esqueci dessa terminologia. Onde é que está isso, professor? Na lei mesmo. Se você abrir lá o decreto 10935 de 2022, você vai ver que a cavidade natural subterrânea é o espaço subterrâneo acessível pelo ser humano com ou sem abertura identificada. E aí ele traz que podem ser caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou buraco. E aí, essas cavidades naturais subterrâneas, elas são classificadas em grau máximo, alto, médio ou baixo, de acordo com a análise de atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos, socioeconômicos, históricos, culturais e também variando de acordo com o enfoque regional ou local. Então, o grau de relevância dessa cavidade vai de baixo até máximo. O que acontece? Acontece que quando veio o decreto 935 de 2022, ele inovou em relação ao decreto anterior que tratava sobre o tema, que era o 99556 de 1990, que esse decreto antigo lá de 1990 trazia que nessa cavidade natural subterrânea de relevância máxima não era possível qualquer tipo de exploração econômica. Acontece que o decreto 10935 de 2022 trouxe essa possibilidade. E aí, claro, trouxe necessidade de licenciamento ambiental, etc. Enfim, trouxe ali todos os requisitos para tanto, mas trouxe que era possível. E aí, o que se referendou aqui? Primeiro se deferiu uma medida cautelar, entendendo que esse dispositivo que trazia a possibilidade de utilização econômica dessa cavidade natural subterrânea de grau de relevância máximo era inconstitucional, então deveria ficar com efeito suspenso e nesse ponto haveria um efeito repristinatório do artigo 3º do decreto 99556 de 1990 que vedava de forma expressa esse tipo de atividade. E agora essa medida cautelar foi referendada. Portanto, não temos ainda a decisão final sobre esse julgado, mas temos uma medida cautelar referendada pelo plenário do STF que suspende a eficácia desses dispositivos do decreto de 2022 e retoma os efeitos dos dispositivos do decreto de 1990 em relação especificamente a esse tema. Portanto, como é que ficou o destaque? Foi referendada a medida cautelar que suspendeu até o julgamento final a eficácia dos dispositivos do decreto 10935 de 2022 que permitiam a exploração econômica das cavidades naturais subterrâneas de máxima relevância ambiental. Antes de seguir em frente, gente, ainda faltam julgados, tá? Mas eu vou fazer aquele convite muito especial para você que está gostando desse conteúdo. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer também o Clube da Lei, que é o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e planos por edital específico que são inseridos sem nenhum custo adicional e que te dão organização com tudo que você precisa para o estudo de lei seca e jurisprudência. E, gente, o material toda semana atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Então só tem vantagem, vem logo fazer parte do Clube da Lei que eu estou te esperando. E aproveita também e conhece a Editora Integrada, vem publicar com a gente, porque nós nos preocupamos com você em todas as etapas do seu concurso público, inclusive na prova de títulos. E ter uma publicação vai ser muito importante, você vai ver que publicar aquele livro, que muitas vezes é um texto que você já tem na gaveta, um TCC, uma monografia, uma dissertação, você vai ver o quanto isso vai ser importante e o quanto é simples. Então vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. E o próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência da União para dispor sobre a exploração de serviços de instalação elétrica e para legislar sobre energia, bem como a competência dos municípios para legislar sobre fornecimento de água, serviço público essencial de interesse local, lei estadual que proíbe, sob pena de multa, o corte de energia elétrica e ou de água por falta de pagamento sem que o consumidor seja avisado previamente.
Gente, vamos lá. A lei impugnada aqui é do estado da Paraíba, Lei Estadual 9323 de 2011, e basicamente essa lei proibiu suspensão de fornecimento de água e energia por falta de pagamento das tarifas sem a prévia comunicação da empresa concessionária de serviço público. Ela trouxe, por exemplo, que para o corte seria necessário atraso de 60 dias no pagamento da fatura, desde que existam pelo menos 2 faturas vencidas. Deveria ocorrer o corte na presença do residente no domicílio. Também teria que ter um aviso do corte, do possível corte, melhor dizendo, com no mínimo 30 dias de antecedência por meio de carta com aviso de recebimento, e que o descumprimento dessas medidas poderia inclusive levar à aplicação de uma multa. Além disso, trazia ali que em caso de atraso, o máximo que poderia ser cobrado era uma multa de 2% sobre o valor do atraso. E para finalizar, ainda trazia uma regulamentação toda especial caso o consumidor de energia, ou de água no caso, prestasse serviço público ou essencial à população. Aí vem a pergunta, gente, essa lei tão bonita, que traz coisas tão boas para o consumidor, é uma lei constitucional ou é uma lei inconstitucional? Gente, quando alguma lei estadual ou municipal tratar de energia elétrica, você já sabe, é inconstitucional. Então não adianta trazer argumento no sentido de que é lei de proteção do consumidor. O STF até poderia pensar isso, faria sentido, pensar que é uma lei de proteção do consumidor. Mas o STF entende que não, porque na verdade, quando se traz ônus para as empresas do setor energético, e também aqui do setor de água, nesse caso concreto, já que era água e energia, só que no caso da água, a competência que seria do município, você acaba trazendo um ônus, e esse ônus acaba desequilibrando o próprio contrato. Então, esse tipo de coisa tem que ser feita via regulamentação no âmbito federal. Então, é para isso que nós temos, inclusive, as agências reguladoras. Então, temos, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é através dessas agências que esse tipo de detalhe técnico, de detalhe de quantos dias vai ter que ser a notificação, de como é que é feito, se é com AR, se não é, isso daí normalmente vai vir via regulamento. Então, os principais fundamentos aqui: violação da competência da União para dispor sobre exploração de serviços e instalação de energia elétrica, artigo 21, inciso 12, a linha B; violação da competência da União para legislar sobre energia, 22, inciso 4 da Constituição; e violação da competência dos municípios para legislar sobre fornecimento de água, que é serviço público de interesse local, então artigo 30, incisos 1 e 5 da Constituição Federal. Só aqui, gente, só para aprofundar um pouco, para vocês terem muito cuidado, tá? Que essa daqui é uma pegadinha boa e recorrente em provas. Durante a pandemia da Covid-19, o STF entendeu que eram constitucionais, olha só, constitucionais, as leis estaduais que tratavam sobre corte de energia. Durante o quê? Durante a pandemia Covid-19. Inclusive, algumas dessas leis julgadas constitucionais tratavam até mesmo do modo de cobrança, a forma de pagamento dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios. Então, cuidado demais. Temos decisões nos informativos 1012 e 1019 do STF nesse sentido, que aqui no caso um ADI foi do estado de Roraima e o outro do estado do Amazonas. Então, muito cuidado, tá? Se falar Covid-19, lei estadual que trata sobre corte de energia, é constitucional. Fora disso, é inconstitucional. Qual o sentido, professor? Olha, difícil, já que se trata de uma inconstitucionalidade formal, Então, realmente eu acho difícil de justificar essa diferenciação. Mas eu estou aqui para dizer o que o STF decidiu, não o que eu penso. Então, vamos ler de novo o destaque. É inconstitucional por violar a competência da União para dispor sobre a exploração de serviços e instalação de energia elétrica e para legislar sobre energia elétrica, bem como a competência dos municípios para legislar sobre o fornecimento de água, serviço público essencial de interesse local, lei estadual que proíbe, sob pena de multa, o corte de energia elétrica
e ou água por falta de pagamento, sem que o consumidor seja avisado previamente. E o último julgado de hoje, informativo pequenininho, que é também de longe o mais importante de todos os julgados de hoje, é uma tese de repercussão geral, tema 979 do STF, e essa tese ela é um distinguishing em relação ao tema 273 do STF. Como é que ficou a tese? No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes sem o conhecimento dos demais. 2. A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental, feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial, ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público, desprovido de qualquer controle de acesso, pois nesse caso não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. Tá, vamos lá. Gravação ambiental é a captação de sons ou imagens realizadas em ambiente público ou privado com ou sem o consentimento do interlocutor ou de um dos interlocutores, né? Já a gravação clandestina é aquela que é realizada sem o conhecimento de um ou mais participantes da conversa ou da reunião. Então, o que torna a gravação ambiental clandestina é a ausência de conhecimento da gravação por parte de pelo menos um dos interlocutores. Ok. Professor, eu posso gravar a minha conversa com outra pessoa? Então, por exemplo, eu vou para uma reunião, eu sou um interlocutor, eu posso simplesmente ir até lá e gravar? Gente, temos uma tese de repercussão geral, tema 237 do STF, que é lícita, olha só, é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Não confunda que, no caso, eu sou o interlocutor, eu faço parte da conversa. Se for um terceiro gravando a conversa, sem autorização judicial, aí temos uma ilicitude em qualquer caso, tá? Mas estamos falando aqui de uma situação em que eu sou um dos interlocutores. Então, essa é a regra geral, é lícita. Agora o STF fez um distinguish aqui quando trata de processo eleitoral. Veja só, para mim não faz muito sentido, né? Mas não precisa fazer sentido para mim não. Então, só precisa explicar o que está aqui. Por quê? Por que com o processo eleitoral é diferente, professor? Porque aqui há uma ponderação e proporcionalidade entre os princípios da liberdade probatória e da vedação da prova ilícita. Oxe, em qualquer caso, né, tem essa mesma ponderação. Assim, e, enfim, a ponderação que tem é essa mesmo, tá? É sempre essa. Só que meio que se colocou aqui como se no processo eleitoral permitir esse tipo de situação acabasse criando meio que um salve-se quem puder, entendeu? Algo que traria o jogo político para um nível ainda mais baixo. Enfim, uma conduta com práticas desleais, onde de forma muito contínua poderia existir situações onde se fazia ali um arranjo prévio para colocar uma outra pessoa em uma situação de flagrante preparado e etc. Então, se entendeu que aqui no âmbito eleitoral não dá certo, não dá. Mas se fez o distinguish do distinguish também. Porque disse, olha, se essa gravação por um dos interlocutores de forma clandestina for feita em um ambiente fechado, então, por exemplo, foi no escritório do interlocutor, de um dos interlocutores. Então, se imagina que ali é um ambiente privado, então, de fato, nesse caso, a prova será ilícita. Mas qual é o distinguish do distinguish? É se for a gravação realizada em um local de acesso público, um local onde não há controle de acesso. Então, por exemplo, imagina que eu fui me encontrar com um candidato a prefeito em uma praça, local público de amplo acesso, e aí lá nessa praça eu gravei a conversa. Nesse caso, se entendeu que é possível, não seria uma prova ilícita, porque como se trata ali de um ambiente público, onde é um ambiente que várias pessoas vão estar na rua, alguém eventualmente pode ouvir,
então não há uma grande expectativa de privacidade. Portanto, nesse caso, seria possível essa gravação. E aí eu pergunto, esse distinguishing do distinguish faz sentido? Me conte o que você acha. Para mim, nada aqui nessa decisão faz sentido, mas o fato é que temos aqui uma tese de repercussão geral e eu vou reler essa tese porque ela ficou da seguinte forma. No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes sem o conhecimento dos demais. 2. A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. Por hoje foi isso, meus amigos. Eu vou agradecer muito a você que ouviu até o final. Vou fazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem fazer parte do Clube da Lei. Vem também publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Curte e compartilha esse vídeo com aquele amigo. Ajuda esse canal a crescer, de verdade, é um projeto que eu faço com muito carinho. E me ajuda muito quando você espalha esse podcast por todos os lugares. Por hoje foi isso. Eu agradeço a você e até a próxima.